Hoje falaremos do British Indian Army. Como tudo iniciou, qual é a sua história e qual foi o desfecho deles na Segunda Guerra Mundial. O termo sepoy deriva da palavra persa sepahi, que significa soldado de infantaria, e esses eram os soldados das forças da Companhia Britânica das Índias Orientais no século XVIII. Os cipaios do exército britânico na Índia eram uma força multiétnica e multilingüe, provenientes de diversas origens religiosas, incluindo muçulmanos, punjabis, sikhs e hindus. Muitos recrutas eram semi-analfabetos ou analfabetos e não deixaram para trás a riqueza de diários, poemas e memórias que moldaram a atitude da Grã-Bretanha em relação à lembrança e ao legado da guerra. Embora muitos fossem motivados pelo modesto salário mensal de 11 rúpias, uma grande parte dos cipaios acreditava ser seu dever honrar seu clã, casta ou comunidade no campo de batalha. Muitos expressavam frequentemente um forte senso de dever pessoal para com o rei e imperador Jorge V, e eram mais propensos a declarar que lutavam pelo rei e pela honra do que pela Índia ou pelo Império. Muitos foram recrutados das classes camponesas guerreiras do norte e noroeste da Índia, de acordo com a teoria das raças guerreiras e o Punjab, uma área que hoje se estende pela Índia e pelo Paquistão, contribuiu com mais da metade do número total de combatentes. Inicialmente, muitos cipaios tiveram dificuldades para se adaptar ao choque aterrador da guerra industrial moderna, e relatos de baixa moral e automutilação eram comuns durante o primeiro ano de combate. Esses primeiros recrutas faziam parte de uma força colonial, destinada à defesa de fronteira, e não possuíam o treinamento e o equipamento necessários para combater uma guerra moderna nos longos e rigorosos invernos europeus. Em 1915, o exército indiano era uma força de combate formidável, cujo profissionalismo e competência eram amplamente valorizados pelos comandantes britânicos. Mais de 9.200 condecorações foram concedidas a militares indianos durante a guerra, incluindo 11 cruzes de vitória, a primeira das quais foi conquistada pelo Subedar Khudad Khan, na Batalha de Neuve Chapelle. A maioria das tropas indianas serviu na Mesopotâmia, incluindo mais de 7.000 oficiais, 287.000 soldados e 293.000 não combatentes, como carregadores e trabalhadores braçais. Cerca de 10.000 homens foram capturados em Kut el-Amara, após um longo cerco em 29 de abril de 1916. Os cipaios hindus foram submetidos à extrema brutalidade nas mãos de seus captores turcos, incluindo uma marcha de 800 quilômetros até Ras el-Ain, da qual muitos não sobreviveram. As maiores taxas de baixas entre os indianos ocorreram em Galípoli, onde cerca de 1.624 dos 3.000 combatentes foram mortos. Os soldados indianos feridos foram tratados em hospitais localizados ao longo da costa do sul da Inglaterra, como o famoso Hospital Pavilion and Dome em Brighton. Embora tivessem à sua disposição excelentes instalações, o terreno do hospital era cercado por arame farpado para impedir que os cipaios se misturassem com a população local. Em novembro de 1918, cerca de 827.000 indianos haviam se alistado como combatentes, além daqueles que já serviam em agosto de 1914. No total, mais de 1.105.000 militares indianos foram enviados para o exterior, 138.000 para a França, 657.000 para a Mesopotâmia, 144.000 para o Egito e a Palestina, e contingentes menores para Aden, África Oriental, Galípoli e Salônica. A contribuição da Índia, contudo, não se limitou ao exército. Navios da Marinha Real Indiana armados em 1914 serviram com a Marinha Real Britânica em missões de escolta, e outras como caças, minas costeiros ou canhoneiras fluviais na campanha da Mesopotâmia, enquanto os serviços mercantes indianos em transporte e abastecimento provaram ser essenciais para manter o esforço de guerra britânico, fornecendo mais de 170.000 animais e 3.700.000 toneladas de suprimentos e mantimentos. Já na Segunda Guerra Mundial, o exército britânico indiano foi convocado para servir no esforço dos aliados, sendo um exército de voluntários e não de recrutas. Entrou na guerra com uma força de cerca de 240.000 homens.
O governo britânico havia aconselhado que era improvável que lutasse na linha de frente. No entanto, em 1940, as forças indianas já estavam servindo nas campanhas do norte e leste da África. Mais tarde, nesse mesmo ano, para apoiar a defesa da Malásia e do Iraque pelo Império Britânico, o exército indiano foi rapidamente expandido em 6 divisões. Em 1941, com o aumento da ameaça japonesa no Sudeste Asiático, o exército indiano cresceu ainda mais. Na primavera de 1943, o exército oriental, composto por tropas britânicas e indianas, foi derrotado pelas forças japonesas na primeira batalha de Arakan, na Birmânia. Após a derrota, foi criado um comitê de infantaria britânico para avaliar o que deu errado, a prontidão do exército e sugerir melhorias. Após uma série de derrotas nos primeiros anos de guerra, incluindo a retirada da França e a perda da Malásia e de Singapura, essas avaliações estavam sendo realizadas em todo o exército britânico, conforme demonstrado em seus registros. E as suas principais recomendações foram: o exército deveria ter prioridade na contratação de novos oficiais e recrutas qualificados, além de receber salários melhores. O treinamento básico deveria ser estendido para 9 meses, seguidos por 2 meses de treinamento especializado em selva, totalizando 11 meses. O sistema de reforços deveria ser aprimorado, os contingentes deveriam incluir oficiais experientes. As brigadas do exército deveriam incluir um batalhão britânico, um indiano e um Gurkha. Outra recomendação fundamental como registro destaca o treinamento em guerra na selva. A maioria dos oficiais do exército indiano tinha experiência na fronteira noroeste, mas poucos conheciam o terreno da selva, onde grande parte de seu destacamento ocorreria. Isso lhes custou caro em Arakan. Em resposta, a 14ª e a 39ª divisões foram convertidas em unidades de treinamento em selva. A 14ª havia servido em Arakan, portanto possuía algum conhecimento, e agora estava baseada em Chindawara, cercada pela selva. O manual de treinamento intitulado O Livro da Selva foi publicado em setembro de 1943, no qual instruía os comandantes sobre como treinar suas unidades nos métodos de combate especializados, necessários para vencer naquele clima desafiador. Os exemplos incluíam técnicas de sobrevivência na selva, condicionamento físico, tiro ao alvo e controle descentralizado. A publicação também enfatizava a importância da medicação antimalárica, que foi rigorosamente imposta pelos comandantes superiores a partir do final de 1943. O manual de treinamento foi utilizado durante o restante da guerra. Essas mudanças na organização, no equipamento e no treinamento das unidades britânicas na Índia em 1943 foram significativas. Elas reconstruíram a eficácia geral de combate das tropas, aumentando a confiança e o moral. Em setembro, Al Shinlenk, chefe do comando da Índia, informou seus superiores que a divisão de treinamento contribuiria muito para melhorar a eficiência individual dos reforços, particularmente na guerra na selva, tanto de oficiais subalternos quanto de praças. Após essas mudanças vieram vitórias importantes, incluindo a Segunda Batalha de Arakan, em fevereiro de 1944, e depois as batalhas de Kohima e Impal, travadas entre março e julho de 1944. Em 1945, mais de 2 milhões de indianos haviam servido no exército indiano, lutando em campanhas por toda a Europa, África e Ásia. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram com fervor mesmo com as adversidades e mostraram seu melhor em campo de batalha. No próximo episódio falaremos do King's African Rifles, no qual tiveram voluntários do Quênia, Uganda, Tangânica e Missalândia. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e, é claro, até a próxima.